Muito boa noite, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Em Brasília, 19h47, já 19h48, o nosso tradicional horário das nossas conversas. Hoje com a visita da minha amiga Juliana. Eu falei Brasília, 19h47, porque na verdade é uma presença internacional. A Juliana já chegou por aqui, eu vou convidá-la para participar do nosso bate-papo. A Juliana que está morando em Washington. Um assunto quente conosco hoje sobre o Anywhere Office, ou seja, trabalharmos em vários lugares. Boa noite, Juliana! Boa noite, Thiago. E Como você aí, está? querida? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo bem. Obrigada pelo convite, Thiago. É uma honra estar aqui com você. Meu Deus, eu que te agradeço. Me diz uma coisa, que horas são em Washington? 6h49. Ah, 6h49, A gente então estava no horário uma de hora. verão e aí agora mudou, tá melhor. Antes a gente estava 2 horas antes, era um pouquinho ruim, agora 1 hora antes Aham. só. Praticamente o nosso horário aqui de Brasília. Porto Alegre segue o horário de Brasília, né? Nós temos alguns estados aqui com alguns horários diferentes. Olha, te agradeço imensamente o teu aceite para participar dessa nossa conversa. Alguém que tem essa experiência profissional muito rica seguramente vai encantar aqui os nossos seguidores. E já de imediato eu quero te dar os parabéns, que eu soube da boa nova, né? Que tu escondeu o Sim, jogo lá no Tax Day, né? tava lá com a Mas pequena já. parabéns, muitas felicidades para ti e para tua família, Obrigada. que agora nasce realmente, né? Tô aqui com o caderninho daquele dia que nos encontramos lá no Tax Sim. Day em São Paulo, né? Olha, então meus parabéns para ti. E que legal, que legal. Então, olha, uma história de vida assim que seguramente encanta todos nós, é uma experiência profissional inovadora. A gente tem hoje, né, Juliana, para introduzir o nosso assunto, essa possibilidade de trabalhar em vários locais, né? Enfim, do momento assim, sanitário que nós enfrentamos recentemente, para não usar uma palavra que o algoritmo não gosta muito, né? A gente teve um momento dramático e nos forçamos, inclusive, a trabalhar de casa, nos forçamos a trabalhar de outros locais. Muitos se mudaram para a praia aqui no Rio Grande do Sul, ou mais para o interior, é uma realidade, inclusive. Eu tive recentemente em Londres, muitas empresas, inclusive, abandonaram os escritórios e migraram os empregados para vários locais, inclusive para o countryside, que eles chamam lá do interior. Então, é uma realidade que nos apanhou e também nos estimulou demais. Eu tive algumas experiências peculiares como juiz. Eu fiz uma audiência uma vez e eu notei que a parte era uma testemunha, na verdade. Uma testemunha estava num local diferente. Tal. Eu disse, não, eu estou em Nova York, estou visitando meu filho e tal. Eu fiz audiência em Nova York, nunca aconteceria um ato desses, né? Com essa distância, assim, que o meio digital acabou suprimindo, né? Mas eu queria te dar esse boa noite, agradecer mais uma vez e te pedir para comentar um pouco da tua trajetória, assim, compartilhar, porque essas histórias sempre são inspiradoras, né? Comentar um pouco da tua experiência, como, enfim, como tu foi parar em Washington, né? Legal, Thiago. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Realmente, esse período que a gente vive, né, pós lugar que não podemos dizer onde, Isso. mas nos permitiu ter essa inovação, né? E é engraçado porque quem me vê assim acha que eu sempre fui desarrojada e não. Eu era extremamente tradicional, trabalhava em grandes escritórios da capital paulistana, nunca imaginei viver isso, pelo contrário. A gente é parecido aí porque eu sempre estive nas execuções fiscais do outro Ah, lado, no é? caso, sim. Então, peticionava muito, ia muito ao fórum ver processo naquela época. Eu já estou entregando minha idade, mas tinha muito Ah, processo físico ainda, então ia muito em diligência. E sim. conseguir ver essa possibilidade que nos trouxe esse momento foi inovador para mim. Eu fundei o escritório há 2 anos, então a gente já estava vivendo a era mais digital, já estava vendo os mercados, né, grandes mercados, a XP no Brasil estava devolvendo o prédio e foi engraçado porque na época a gente tinha se mudado para ficar perto da XP, meu esposo trabalhava ali na região, e aí logo depois já veio o Annual Office da XP, que é uma empresa aí que a gente admira muito, né? Então eles Claro. devolveram ali grande parte do edifício que eles tinham no Itaim Bibi e os funcionários ficaram de casa.
E foi legal até acompanhar essa transição dele mesmo para entender como eu traria isso para o meu escritório, né? Como engajar time, como eu poderia fazer tudo isso. E depois de 9 meses, a gente teve a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos. Então, Uhum. isso foi legal porque eu comecei o escritório já no digital. Eu tinha planos de ir para o físico, eu vi que naquele momento nem seria viável. E depois disso, a gente teve a oportunidade de vir para cá. Como eu já tinha estruturado o meu escritório para ele ser digital, eu consegui seguir com isso de uma forma muito fácil. E aí, Thiago, a gente tem até que lembrar, né? Não é porque é um escritório digital, que é uma advocacia nômade, não é nada disso. A gente Não, está em. Estamos em maio, aí já fui 2 vezes para o Brasil esse ano, então a gente tem que ter esse contato próximo com o cliente. Tem outras coisas que a gente tem que fazer para suprir a nossa ausência física, né? Então a gente tem que se fazer presente, né? Do seu claro. lado, eu não sei como que está o judiciário hoje para vocês. Vocês podem ficar em home office ainda, ou se tem dia para ir pro gabinete? Como que vocês estão? Tá, assim, um momento dramático, colocou o dedo na ferida, porque agora tá todo mundo em polvorosa, que o nosso corregedor aqui da quarta região, sem nenhuma crítica, ele estipulou lá que tem que ter uma presença 50% do tempo, né? Para as equipes, enfim. E todo mundo, depois de tanto tempo, né? Dizem que em 21 dias a gente já é capaz de fundar uma nova cultura. Imagina 2 anos, né? Mais de 2 anos, inclusive. Já mudou completamente a cultura. E Porto Alegre é uma cidade ruim de se locomover, não Uhum. tanto quanto São Paulo, as distâncias são menores, mas é ruim, então está todo mundo já muito habituado, né, a esse funcionamento remoto. Então está um pouco de choque cultural agora, né, a ponto de alguns brincarem. Né? Ah, então tá, então vamos fazer o processo físico também, porque afinal de contas Vamos você tem que regredir estar todo mundo, né? brincando, mas eu faço bastante trabalho online ainda, né? Até porque hoje mesmo tive audiência online com as pessoas em vários locais e funciona muito bem. Claro, com algumas cautelas adicionais, assim, a gente precisa adotar, mas enfim, é uma cultura que se formou e funciona muito bem, obrigado. Inclusive os advogados, fazendo um momento pitoresco assim, lá na vara, a diretora de secretaria ela optou por ir todos os dias. Ela nem teria essa obrigatoriedade, mas ela vai todos os dias. E aí eu pedi para fazerem um inventário, assim, agora já tinham feito, mas agora vamos fazer, Isabel. Pede, vamos anotar assim, a data, o horário e o número do processo de quem veio falar no balcão, né? Alguma coisa porque até bem poucos dias atrás tinham ido 2 pessoas lá. E eram 2 pessoas que estavam perdidas no prédio, bateram lá, só para pedir Só, informação. só Onde é foi que por é? engano, no caso, né? Onde é que é a vara previdenciária? E a nossa vara de execuções fiscais, né? E o nosso andar é perto, assim, então as varas criminais e as execuções no andar de cima previdenciário. Onde é que é o juizado? Eu estou perdido no prédio. O prédio às vezes é meio difícil de se encontrar. Então foram 2 pessoas assim perdidas. E a gente não precisa realmente mais estar com aquela presença tão determinante, tudo funciona muito bem. Tem uma vantagem, o meu trabalho vai muito bem, obrigado, porque a equipe é uma equipe muito consolidada. A gente até teve aquisições, assim, não, incorporações de novos talentos, mas a ideia e a cultura da unidade é uma cultura muito boa. A gente tem servidores de muitos anos, de mais de 20 anos ali. Eu estou há 19, quase 20. Então, mais ou menos a forma de pensar, a cultura, a juíza que antes era titular lá também, tinha uma forma de trabalhar, então era muito harmônico, assim, continua sendo, e isso ajudou muito, né, nesse momento do perrengue. E eu, para compartilhar uma ideia que uma seguidora, na verdade é uma aluna minha, inclusive é aluna do Técnicas Altamente Resolutivas, ela tem uma experiência profissional parecida que ela também, que nem a sua, trabalhou muito em execução fiscal, muito, muito. Ela disse, olha, 90% do meu trabalho, só que ela trabalha no Mato Grosso, 90% do meu trabalho é execução fiscal. E tem a casualidade de eu atender escritórios que não querem receber esses processos e me repassam, inclusive de estados diferentes. Além de municípios diversos e dos arredores, já muitos me compartilham essas ideias, mas de estados diferentes, porque ninguém quer trabalhar com isso. Tem aí essa experiência de ter trabalhado em grandes escritórios, e o paulista que tem essa cultura do despachar com o juiz, né? Então lá em Porto Alegre a gente recebe também muitas vezes os paulistas, agora não, né? Agora fazem tudo por balcão virtual. Mas recebia os advogados, a gente veio despachar com o senhor e tal, não sei o quê, fazer essa diligência. Eu fico muito satisfeito, porque nos honra e traz uma informação quente. Eu gosto muito de perguntar. Eu sou daqueles que gosta de perguntar, né? Eu pergunto, se o cara não está estudado, ele
dentro de uma saia justa, porque eu quero entender o que está havendo, né? Às vezes é uma questão de mérito, de fundo complexo, que atravessa várias representações jurídicas, então... Mas essa minha seguidora e aluna, ela disse, olha, eu estou conseguindo abraçar, eu não consigo mais dar conta, na verdade. O escritório, que é o escritório presencial, mas trabalha também atendendo, e essa universalização do processo eletrônico propicia justamente essa expansão. Claro, tem as questões da OAB, que tem formas de contornar, né, de regularizar, mas o processo eletrônico deu essa expansão, né? E eu ia te Sim, com perguntar, certeza. o que que tu acha, né, de talvez até uma dica prática, né, com relação ao teu escritório já nasceu desmaterializado, assim, né, com Anywhere Office, né? Mas o que que tu poderia dar uma dica, de repente, para quem está... Eu sempre propugno que a execução tu começa com um processo e ele é feito iogurte, né? Ele se multiplica, né? As execuções, Sim. elas se avolumam, elas brotam, né? E que é bom, dá mais trabalho, né? Para o escritório é bom, Mais movimento do escritório. possibilidades, sim, com certeza. É. Então, como começar esse trabalho assim, né? Nessa temática? Sim, então, Thiago, na verdade, a prospecção que eu faço hoje, ela é 100% online. E aí a gente tem que tomar atenção a alguns elementos ali. Tanto da prestação do serviço, então, entrega de resultados, e isso tem a ver também com despachar com o juiz. Eu sou a principal, então, surge um caso aqui, a gente faz nem que seja exceção de pré-executividade. Não, vamos despachar com os juízes. Porque eu acho importante mesmo essa Claro. tratativa. E acho que você, como o seu viés, né, de quem está do outro lado, sabe que o advogado que se deu ao trabalho de ir lá marcou com a vara, ainda que seja online, mas despachou com o juiz para demonstrar ali o que acontece naquele caso, de repente uma peculiaridade, ele se deu um trabalho diferente de só protocolar e esperar o curso normal, né? Ele teve uma tratativa diferenciada. E eu sempre penso isso em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, buscar a resolução para o meu cliente. Depois disso, eu penso nos outros elementos, né? Como eu quero ser vista por esse cliente? Então, quando a gente fala no escritório virtual, foi o que eu te falei desse cuidado que a gente tem que ter, né? Não é uma advocacia nômade. Então, se o meu escritório virtual, ele tem que existir nos meios virtuais. Eu tomo cuidado com tudo isso. Então, desde a Hum, apresentação dos documentos até o meu site constituído, para não parecer que amanhã eu vou sumir, desaparecer que vou viajar para Las Vegas, ninguém me acha mais, entendeu? Então, claro. esses cuidados a gente tem na empresa constituída, o site de uma forma adequada, estamos sempre próximos aos clientes. Uma coisa que a gente faz muito aqui é envio de informativos para os clientes, então eles veem esse cuidado todo. Teve no meio da pandemia, né, por surgir esses casos novos, veio muito questão de produtor rural. Não sei como eu fui parar no Mato Grosso do Sul e dali surgiram mais casos e foi brotando de um caso só. E isso Claro. também teve um pouco a ver com a postura, né? Surgiu, era uma discussão simples de transferência de gado entre fazendas do mesmo produtor, e dali eu vi uma oportunidade e falei, poxa, é uma dor aqui que esse pessoal tem e não tem ninguém para colher, né? Então, dali eu já falei com o contador deles, vi novas pessoas que também precisavam, e aí foi engraçado como as coisas foram fluindo, até chegar ao ponto de eu receber uma ligação de um produtor rural que viu uma decisão minha no Diário Oficial e falou, eu também preciso disso para minha fazenda. Então, olha só Olha só. como uma coisa pode puxar outras. Tudo vai dessa técnica toda de alinhar uma série de coisas, de também ter essa atenção, né, para a forma de apresentação, de postura, entrega de resultado, né? Eu não considero o poder do boca a boca, dá muito certo. A gente tem gestão de passivos, então tem carteiras que a gente gere hoje, Thiago, que não tem muita solução. A empresa já tem um passivo tributário muito alto e ela não tem como sanar aquilo. E aí vai da gente encontrar novas soluções para gerir, por exemplo, olha, eu sei que você não tem essa condição de pagar, a gente pode fazer essa gestão para não ter uma medida constritiva muito prejudicial, mas enquanto isso eu vou garantindo aqui para você que possa surgir um parcelamento, a gente vai acompanhando e qualquer novidade que seja mais viável a gente te encaminha. Então isso também vem muito do advogado, né? Principalmente do contencioso, enxergar novas possibilidades e levar aquilo para o cliente como uma solução, né? Eu acredito que talvez quem não tenha essa experiência em escritórios, quando chega uma execução, ou um cliente com um débito muito alto ali de 3, 4 milhões, que já diz, olha, doutor, eu não tenho como pagar isso, eu tenho essas execuções, o que eu posso fazer? Pode ser, assim, instinto do próprio advogado dizer, olha, hoje eu não consigo fazer nada para você, ou você paga o débito, ou a gente discute, mas não consegue enxergar essa possibilidade. Mas a gente, Thiago, hoje mesmo eu vi umas 2, 3 extinções de clientes mensalistas aqui de gestão por prescrição intercorrente. Então, se o fisco, né, não fez o papel dele adequado, a gente, como advogado, pode acompanhar. Então, o processo está ali,
arquivado, passou mais de 5 anos, a gente pode enxergar uma solução. Não vou lá com 4 anos e meio peticionar juntando um subestabelecimento, né? Então eu vejo que isso Claro, às vezes é um erro comum. Teve até uma cliente nossa que questionou. A gente pegou a carteira dela para gerir e a outra advogada continuou mandando os andamentos. Ela falou: Olha, doutora Juliana, eu não entendo, por que que não tira do nome dela? E eu falei: Olha, a partir do momento que a gente peticionar, nesse caso aqui, isso vai sinalizar para a Fazenda que, olha, Fazenda, você precisa fazer o seu papel e cobrar a gente. Não é interessante. Então a gente tem que ter esse manejo também como advogado, né? O crédito claro, tributário está ali, o papel da Fazenda é executar. E o meu, como advogada, é tentar defender o cliente da melhor forma, seja por uma prescrição, seja por algum claro. elemento que ele possa mesmo, ou por um parcelamento. Então, esperar um momento viável para a gente fazer a operação. Então, isso que é requer um estudo muito grande, requer uma técnica. E eu acho que é isso que Claro. você ensina muito para os seus alunos também, né? Isso, é o que eu ensino para eles, assim, eu, não, eu sempre friso bastante, e agora, muito recentemente, aí teve um escândalo, um suposto esquema fraudulento, né, com relação a créditos tributários. Eu digo o seguinte, olha, a gente tem tanto campo para trabalhar dentro das famosas 4 linhas, ou com o regulamento embaixo do braço, como eu gosto de dizer, utilizando o ferramental que já está consolidado, que é legítimo, que é legal, que é aceito especialmente pela jurisprudência do STJ, que é o grande vetor, né, de entendimentos importantes. Né? Se não está lá na jurisprudência do STJ, principalmente na jurisprudência dos tribunais federais, especialmente aqui o da quarta região, que ele tem uma vanguarda, todos reconhecem, e eu estou vinculado a ele, então, naturalmente, eu tenho uma intimidade maior com a jurisprudência da quarta região, que ela é exportada para os demais TRFs, e inclusive são os juízes, procuradores e advogados que falam de outras regiões que concordam com isso. Então, eu ensino, na verdade, as regras do jogo, dentro das regras do jogo. Eu não ensino fazer offshore em paraíso fiscal, eu não ensino como é que se lava Esconder bens dinheiro, dos clientes, né? Ocultar. blindagem patrimonial. Não, não adianta. Isso aí não é comigo, nem poderia jamais, além de ser, vejo como ilegal, mas também é antiético. Então, eu ensino, na verdade, olha, se está prescrito. Um exemplo simples com relação a essa prescrição intercorrente. Vou dar um exemplo bem simples, prático já. O STJ diz que a prescrição intercorrente de 5 anos, conforme o 174 do CTN, passa a correr depois de um prazo de suspensão, prazo necessário, que é indisponível, um prazo de 1 ano de suspensão, que está previsto no artigo 40 da nossa lei de execuções, e lá diz também que este prazo, essa suspensão determina a suspensão da contagem da prescrição. Então o STJ disse, grosso modo, é 1 mais 5, ou seja, 6 anos. É o que o STJ propugna enquanto o Supremo não decide se esta suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 40 de uma lei ordinária, que é a nossa lei de execuções, se isso é constitucional ou não. Cá para nós é inconstitucional, porque para tratar de prescrição tributária nós precisamos de lei complementar. Qual é a regra do jogo? Olha, essa passagem do artigo 40 já foi reconhecida por inconstitucional em sentido formal pela Corte Especial aqui do TRF da Quarta Região. Então, o TRF da Quarta Região diz, olha, a prescrição intercorrente, conforme o STJ 1.340.553, nós entendemos que não é em 1 mais 5, são apenas 5 anos. Não custa nada suscitar, por exemplo, em outra região ou perante um tribunal de justiça, já existe precedente importante. Nós, da quarta região e o TRF, estamos vinculados a isso, mas já existe precedente importante, o tribunal da quarta região, que pode eventualmente ser seguido por este tribunal federal, por essa justiça federal, pelo juiz da Fazenda Pública, pelo tribunal de justiça de outro lugar. Então a gente tem ferramental, e esse é um exemplo bobo. Olha, tira 1 ano de prescrição, é muita coisa. É Sim, às muita vezes é o que o coisa. cliente precisa, né, Tiago? É o que E isso vai à salva. técnica mesmo. Então, não é todo mundo Isso. que tem essa visão. Eu acho que por eu ter tido essa passagem por grandes escritórios, eu aprendi isso, mas eu sei que não é todo mundo que tem essa Não. oportunidade. E o que acontece? O estudante vai ali ver, ou o advogado mesmo, vai peticionar, fazer uma sessão de pré-executividade, uma defesa. Quando ele abre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele entende, nossa, se tá aqui, eu não tenho mais como discutir isso e aqui acabou.
E não é bem assim, né? A gente não pode É, também levar tudo a ferro e fogo, então vai muito da gente ter essa tratativa, entender como realmente interpretar a lei, os entendimentos. Eu gosto muito, particularmente, das decisões do TRF4. Eu sou do TRF3, teoricamente, né? Que eu sou de sim. São Paulo, mas a minha jurisprudência sempre é buscar no TRF4. E a gente fala que é mais favorável, mas não, muitas vezes é só o cumprimento da lei. Eu lembro no texto daí que você É, comentou sobre aquela liberação do imóvel, né? Excesso de penhora. A gente vê cada excesso de penhora, peticiona, não tem resultado. O TRF3 muitas vezes desfavorável ao contribuinte, então a gente tem essas questões também que são delicadas para lidar com o judiciário. E aí vem da gente saber fazer a pesquisa, né? Eu estava ensinando mesmo uma funcionária aqui do escritório a fazer pesquisa no de jurisprudência federal consolidada. Ela não sabia. E aí é uma coisa tão uhum, básica que às vezes a gente até esquece no dia a dia que alguém pode não saber isso. É realmente aquilo que é óbvio para nós, mas nem sempre é para isso. todo mundo. E foi um pouco assim quando eu abri meu escritório, né? Para mim era óbvio que eu precisava aprender sobre prospecção, que eu precisava aprender sobre posicionamento, que eu precisava fazer o meu escritório ser virtual, né? A partir do momento que eu falo que ele não tem uma sede física. Então eu tenho que cuidar dos outros elementos. Mas não é para todo mundo, né? Tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ver como grandes escritórios se posicionam e acho que isso dificulta. Tem pessoas que não têm a possibilidade de acompanhar a jurisprudência assim, e entender, né, como interpretar, como utilizar a favor do cliente. Então, é muito importante que o profissional, né, que o advogado que queira seguir na carreira de execuções fiscais, de defesa, tenha esse conhecimento, busque ir além, e não só, né, de execuções, mas que queira abrir um escritório. E até falando um pouquinho sobre essa experiência de estar aqui, teve um cliente só que achou um pouco prejudicial e ele não seguiu com o trabalho, era do produtor rural. Então, ele tinha uma necessidade mais de um advogado próximo, né? Tem uma cultura um pouco mais conservadora e realmente não seria mesmo meu perfil. E a gente tem que entender, talvez, que no caminho a gente tenha que perder alguns para ganhar outros, né? Mas tem clientes nossos aqui que falam, ai, minha advogada mora nos Estados Unidos e gosta disso. Então, Aham. tem perfil de cliente. A gente tem que buscar o perfil do cliente que está de acordo com o que eu entrego, né? Eu preciso de um cliente que quer resultado. Se ele quer resultado, ele pode vir comigo e não tem como marcar uma reunião presencial todos os meses, talvez ele tenha que entender isso. Mas, por outro lado, a gente vai fazer uma entrega efetiva, né, do que foi prometido. Você falou de time, né, que é importante para você ter um time ali alinhado nesse período de home office. E isso é imprescindível se para trabalhar à distância. Então, eu até falo, Thiago, que eu gosto muito do tributário, sempre gostei, estou desde o terceiro ano da faculdade, mas essa possibilidade de um ticket médio mais alto. E eu acho imprescindível para trabalhar à distância, né? A gente, imagina se eu tenho, É. sei lá, 100 novas execuções fiscais todos os dias, um trabalho de massa, que eu preciso realmente de um time grande para gerir. Isso eu acho que seria um pouco prejudicial neste modelo de advocacia. Então, tem que o profissional ver o que se adequa melhor a ele, né? O tributário tem um charme, né? O tributário, vamos combinar que é o ramo mais legal, né? Com Nós certeza. somos convertidos, né? Não vamos pregar para convertidos, mas é o ramo mais legal. Inclusive financeiramente é o mais interessante e tem vários aspectos assim ainda, né? Está próximo da cadeia produtiva, do empresariado, da inovação, né? E a inovação também se manifestou nessa desmaterialização dos escritórios do trabalho. E o tributário tem esse ganho de escala, eu não consigo imaginar, a não ser quem trabalha lá numa arbitragem ou numa mediação com grandes players, uma disputa da Volvo com a Ford, né? Uma coisa assim muito estratosférica, mas a nossa possibilidade, um ganho de escala. Né? No tributário tem isso que a gente tem a possibilidade de render mais, né? Pelo que eu percebo, assim, inclusive comparando com outros ramos, assim, nós mortais a gente consegue fazer render mais no tributário do que em outros ramos. E essa possibilidade agora, né, que está em aceleração, isso está recém começando, né? 2 anos é um estalo assim na história. Recém começando essa possibilidade de ganho de escala. E nem é só eu que digo, né? Na tua experiência também está acontecendo isso, e entre os meus alunos já dessa coisa. Olha, na minha cidade, um aluno dizia, eu sou o único, na minha cidade tinha um cara só, uma pequena cidade, um cara só que se dizia tributarista, mas não atendia execução fiscal. Ele começou a estudar comigo, estava recebendo as ferramentas, olha, vamos analisar assim, assado e tal, com mais segurança, e começou a receber, ele resolveu uma execução lá. O contador trouxe para ele, ele resolveu. Aí esse contador trouxe mais 30,
né? E agora aí começaram os contadores das cidades vizinhas, então tem essa possibilidade de ganho de escala e a execução fiscal ela tem, assim, digamos, essa possibilidade, ela sempre foi muito exuberante nessa coisa de ganhar escala, né? Porque é o maior acervo processual, movimentou meu suporte aqui. É o maior acervo processual do Brasil, né? Então, naturalmente, vai ter uma possibilidade de ganho de escala muito grande. E eu uso dizer, para te devolver a pergunta, eu ouso dizer que esse um passo para trás, né? Esse cliente não gostou desse tipo de atendimento, né? Olha, às vezes dar um passo para trás para dar vários para frente, né? Porque muitos, por causa desse grande escala, vai ter centenas que vão substituir esse cliente que exigiu esse horário presencial, né, para ser atendido, coisa do tipo. É o que está me parecendo, assim, né? Na Enquanto isso, eu verdade, ajeito o meu negócio aqui. ele tinha alertado que ele tinha receio se precisasse despachar e alguma questão. Ah, Só que ele estava no sim. meio de, assim, não existir possibilidade presencial. E eu ainda sinalizei, olha, havendo uma necessidade realmente de um despacho muito extremo, né, de uma urgência, eu consigo me locomover ou, numa pior das hipóteses, a Claro, gente pode pensar num correspondente que a gente confie. Acho que foi o caso dessa sua claro. colega que viu essa solução. Então, quando eu estava aí em São Paulo, a gente trabalhava muito com em outros estados a gente já trabalhava com correspondente, a depender do caso, né? Ou, quando possível, a gente ia até o local a vara que estava o processo, enfim, quando tinha uma relevância maior financeira. Mas na execução fiscal é isso mesmo, a gente fala de cifras muito altas, né? O contador, quando o cliente liga com uma execução fiscal, na verdade com uma citação, ele está desesperado, ligou para o contador, é o único braço que muitas vezes ele tem ali. Então, chega a citação, o contribuinte ele não sabe o que fazer, ele não está preparado para lidar com essa situação. E aí que vem a importância de nós, como profissionais do direito, saber acolher esse cliente, e não só do ponto de vista profissional, Thiago, mas eu levo muito a sério a minha advocacia até do ponto de vista físico, porque eu fico pensando na cabeça do empresário. Para a gente é só mais uma execução de 3 milhões, como tantas que a gente vê no dia a dia. Mas para o empresário, talvez seja o negócio dele. Quantas famílias não dependem desse emprego, né? E Claro. até para a gente falar em soluções, eu acho que momento crise, quem estava bem atento nas oportunidades tributárias, né, parcelamentos, postergação de pagamento de tributo, conseguiu muita oportunidade boa, não só para si, mas como para os clientes também, né? Então, essa Claro. preparação toda é muito importante. Aí era aquela história, né? Tinha quem chorava e quem vendia lenço, né? E aí o profissional que Exatamente. estava preparado mesmo podia com certeza vender os lenços e ajudar muito até construir uma relação mais forte com os clientes naquele momento de dificuldade, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder. Ai, subiu, não consigo ver. Mas acho que era alguém me perguntando se eu tinha nicho. Não, eu trabalho mais especificamente com execuções fiscais, o contencioso é o meu forte, fiscal judicial e administrativo também. Agora eu vou falar que eu ando gostando muito do consultivo, foi influência da Aline. Cada dia mais eu gosto do consultivo, mas a minha experiência grande é execução fiscal, é o que eu sei fazer assim, de olhos fechados, que é muito mais tranquilo para mim. E é engraçado, porque volto para aquele tema que eu falei com você, que tem coisa pra gente que é tão óbvia, né? Mas para os outros não, né? Para mim é Claro. muito claro quando a gente deve fazer uma exceção de pré-executividade, quando a gente deve seguir por outra via. E eu sei que não é para todo mundo, né? Teve até uma parceira que tinha me contatado, ela estava com um cliente, ela estava com receio do que fazer, né, para tentar bater um débito que ele tinha, e ela pensou em ajuizar uma ação, só que ele não tinha tantos elementos de defesa. E aí eu alertei, olha, aqui a gente tem um risco se você faz uma ação, se a gente ajuiza uma ação, porque a gente tem o risco da sucumbência. Que tal a gente fazer uma gestão desse débito? Se for ajuizada a execução, a gente vê se essa matéria que é de ordem pública, a gente argue por meio de exceção de pré-executividade, e assim a gente garante, né? Quer dizer, pelo menos tenta reduzir, mitigar os riscos desse cliente, ter ainda, além das custas do ajuizamento da ação, a questão da sucumbência que ele pode vir a correr, porque não é um prognóstico de perda remota, que é possível ou provável até. Então, Thiago, Claro. vem muito da gente ter também esse manejo, né, com os processos, saber lidar com as situações. Então, se preparar com certeza é a chave principal, né, saber se posicionar, saber entregar o que promete para os clientes. Eu acho que agir de maneira muito ética sempre vai ser muito vantajoso. E você vê isso também até como juiz mesmo, né? Acho que seu trabalho deve Com recompensar certeza. muito. Com certeza. E uma coisa que você falou que é muito importante, eu sou
defensor dessa ideia, assim, porque eu vejo essas situações quando chega a execução de 3 milhões, às vezes até com uma penhora concomitante, ou a pessoa até descuidou daquela situação, não deu tempo, e aí foi um bloqueio de valores. E aquilo é dramático, né, na vida interna da sociedade. E aí depois, como eu falei no texto, depois que foi feito o bloqueio, para desbloquear, gente, é uma dificuldade, ou para não dizer que é impossível. Então, olha, é importantíssimo o profissional ter ciência de como funcionam as coisas dentro da execução para tentar trabalhar de uma forma preventiva, né? Fazer essa gestão, como disseste, uma gestão desse tipo passivo, que eu digo, olha, a desgraça nunca vem sozinha, né? Sempre tem várias execuções, são vários débitos em aberto, não é apenas um. E isso se multiplica lá no ICMS também. Então é importante ter uma visão global do passivo da empresa e acompanhar efetivamente, né, aquelas inscrições, aqueles processos administrativos que estão ainda tramitando em vários, né, em vários órgãos. E isso possibilita uma tranquilidade que depois fica muito difícil de conseguir numa execução pendente, né? Porque as coisas vão se afunilando, né? A gente está lá no planejamento tributário, agora veio uma autuação, né? Vamos tentar fazer uma recuperação de créditos. E aí chega, olha, agora está definitivo esse lançamento. O que nós vamos fazer? Ajuizar uma declaração anulatória? Vamos tentar, né, garantir antecipadamente, fazer um pedido de revisão de débito inscrito, né? Vamos tentar evitar a execução, fazer um parcelamento, mas não tem dinheiro. Quem sabe uma transação, talvez um negócio jurídico processual, e as coisas vão se afunilando. Aí chega na execução, olha, vamos antecipar. Eu tenho umas coisas peculiares. Às vezes, a gente recebe a execução e imediatamente entra a petição. Imediatamente entra a petição da parte. Olha, a gente já garantiu esse crédito, está lá naquela medida antecipatória, ou está aqui o depósito feito numa outra ação ordinária, às vezes até numa outra, né, em Brasília, em algum lugar diferente, ou num outro mandado de segurança pendente, alguma coisa assim. Olha, está aqui a garantia, então suspende a execução à vista do depósito integral, ou de uma garantia antecipada, né? Não precisa fazer penhora por isso aí, já nos damos por citado. Isso é reflexo de uma gestão inteligente e realmente ativa. E essa gestão, eu ouso dizer que não depende de fazer presencialmente, porque são coisas feitas em vários locais. Imagina, tem lá no CARF, tem um processo pendente, né? Tem na primeira instância, na DRJ, tem processo pendente. No judiciário tem talvez alguma coisa. Tem algum pedido de revisão na procuradoria, alguma iniciativa até no curso de técnicas avançadas, técnicas altamente resolutivas, que é um curso avançado, tem aula de transação tributária. E é um procurador que deu comigo a aula de transação, e ele trabalha num núcleo específico de transação, procurador da Fazenda, Eduardo Cadó, e ele, olha, isso aqui é atendimento totalmente remoto, ele trabalha numa equipe que também é desvinculada territorialmente, ela atende várias unidades, de vários locais, e isso não depende propriamente de estar preso, enraizado, né, num escritório com uma portinha aqui em Porto Alegre ou em São Paulo, né, mas pode ser feito de múltiplas maneiras. Então isso é uma coisa muito legal, assim. Eu vou te contar uma coisa engraçada, depois eu vou pedir para pensar em alguma coisa engraçada que te aconteceu sobre isso aí também. Além de surgirem essas petições e manifestações assim, de forma antecipada, inclusive antecipada até o próprio despacho de citação, né? Vem a petição imediatamente. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma vez eu fui fazer uma audiência, minha primeira audiência crime, né? Fui substituir uma vara crime. Isso faz muito tempo, é do processo criminal anterior ainda, né? E aí foi minha primeira, fui lá me informar com o colega, como é que são esses processos aqui? Não, eram 3 processos. Esse processo aqui, esse aqui o réu foi citado por edital, esse aqui não. Então depois esse aqui é uma suspensão condicional, 9.099, isso aqui era uma outra coisa que eu não lembro. Então tá, não, beleza, citado por edital, beleza, apregoamos o processo. Apareceu o réu citado por edital no processo penal, porque ele acompanhava tudo, ele estava sabendo o que acontecia. Era uma coisa ambiental lá, não lembro mais, de posto de gasolina. E ele sabia, que o advogado já sabia, né? Não precisou nem ser efetivamente localizado, né? Então tem essas coisas peculiares, assim, do funcionamento da justiça que não se prende necessariamente, né,
a uma localidade, assim, né, física, digamos, né? Eu acho que a técnica é muito mais importante do que uma localidade física. Eu até tenho a mentoria para advogados e eu falo isso na mentoria. Se você vai investir, né? E muitos mentorados vêm para mim, ainda não tem escritório, não sabe como iniciar, tá realmente, às vezes, numa transição, né? Saindo, às vezes, do CLT ou associado para abrir o próprio escritório e não sabe como Claro, iniciar. E eu sempre faço, né, a lista do que deve pensar em investimentos, né? Para ter esse planejamento adequado. E o conhecimento vem antes de mais nada, porque não adianta eu ter uma com sala certeza. que linda, belíssima, na Avenida Paulista, na Juscelino Kubitschek, em São Paulo, se eu não tenho conhecimento, né? Até falando sobre essa questão de acompanhamento, né? Acho que tudo pode começar com o ECAC. Então, o profissional, às vezes, pode criar uma É, solução de acompanhar a caixa postal do ECAC. Muitos contadores, na verdade, tem um problema, eu acho que de comunicação, que o contador sempre acha que deixou claro para o contribuinte que vai acompanhar e o contribuinte entendeu que o contador vai acompanhar. No fim, ninguém acompanha, chega ali uma autuação fiscal, aquilo vai criando proporções e com certeza, Thiago, a estratégia de se antever ao problema é a mais segura. Então, surgiu ali um problema antes mesmo de virar uma execução fiscal, vai da gente analisar se tem defesa ou não. Teve um caso federal nosso, o TRF3, e imposto de renda da pessoa física. 2 milhões na pessoa física, o rapaz era um fotógrafo e de casamento ele recebia muitos numerários nas contas referente a repasses, né? E sim, aí, quando teve a fiscalização ali, viu as entradas não declaradas e virou uma bola de neve aquilo tudo. De forma muito correta, foi adotada ajuizar uma ação antes da execução fiscal. Não que ela tenha o cunho de suspender a execução fiscal, porque não tinha garantia, era um valor irreal para o contribuinte pessoa física, mas quando chegou a execução fiscal já tinha uma discussão, como não pode tramitar em conjunto, né? Cada uma na sua vara de execução e da ação, deu prioridade para a ação correr. Então, teoricamente, a gente tem uma forma ali de fazer com que uma defesa siga sem ser garantida e ainda assim, de uma certa forma, não paralise, mas interrompa assim, ainda que provisoriamente, o curso da execução fiscal. Isso é a estratégia de realmente conseguir entregar. Eu não sei se você fala sobre isso também, mas eu acho muito bacana pensar claro. nessas possibilidades. Então, a gente tem que pensar no cerne do problema. Onde ele inicia? Ele inicia no ECAC? Então, será que eu não posso oferecer uma solução aqui para o meu cliente? Assim, uma coisa tão básica de análise da caixa postal dele para ver se está tudo regular, se tem algo a se fazer. Então, realmente pensar nessas possibilidades, aumentar o leque, faz parte da gente, né, dessa gestão que a gente faz para entregar o melhor, assim como você entrega na parte das análises que você faz, nos seus julgamentos. Então, todas as áreas têm, assim, o seu viés de entrega resolutiva, né, de saber se posicionar, de saber entregar o trabalho. É fantástico. Esse trabalho de acompanhar o ECAC é incrível, porque esse domicílio fiscal eletrônico acaba sendo descuidado mesmo, né? E a gente Sim. percebe, assim, os erros, né, que deixaram passar uma oportunidade processual que muitas vezes se move céus e terras para tentar reabrir, mandar de segurança, para tentar reabrir um prazo para Ah, acessar já o tentei do CARF. deck. O deck. E eu lembro que quando eu tentei na ação, eu falei que não poderia mudar as regras do jogo no meio do jogo, porque não tinha realmente sido intimado, mas é a nossa posição de advogado, então a gente tenta buscar uma brecha ali, alguma irregularidade. E o contribuinte ele começou a ser citado por carta e depois ele começou a receber pelo deck, né? Quando estourou a bomba, já Uhum. estava muito evoluída, e a gente sabe a importância, né, Tiago, de defender ali no administrativo para suspender Claro, sem garantia. Então, às vezes, ali a gente claro, consegue fazer uma produção de provas muito mais efetiva. Enfim, tem muitos claro. elementos, né? Claro, é uma análise bastante técnica, são profissionais bem capacitados para atender aquilo ali, até mais do que o judiciário. E isso não é nenhum problema em dizer, são profissionais muito técnicos, e às vezes se consegue decotar muita parte do crédito, né? E virou no contencioso, e compartilhando uma ideia também com os amigos aqui que acompanham a live, que vão acessar depois, eu ao menos, sempre tento obter uma manifestação da área técnica da Receita. E muitas vezes são verdadeiras perícias que são feitas, em algumas situações, a manifestação, diante de, por exemplo, de novos argumentos, de uma flutuação da jurisprudência, ou de documentação que não foi apresentada, por variadas razões, né, na via administrativa, mas na via judicial são trazidas essas documentações, a Receita analisa. E essa, entre aspas, perícia feita desconstitui o próprio crédito.
Então, eu sempre dou uma insistida, assim, para ouvir a área técnica da Receita nessa análise, né? E muitas vezes, dá reconhecimento da procedência do pedido de uma ação anulatória, desconstitutiva, né? Que também é possível na execução fiscal. A gente tem aqui na quarta região, a gente tem uma conexão da execução fiscal com estas ações prejudiciais, anulatória, declaratória, anteriores, com relação ao mesmo crédito, né? A gente atrai esses processos. Então a gente dá uma insistida porque Vocês têm vara única aí? a gente tem a vara especializada em execuções, né? Nós temos em Porto Alegre varas tributárias com competência tributária, mas quando tem, vamos imaginar, definitivamente constituído o crédito lá no CARF, o contribuinte resolveu, como nesse seu exemplo aí, ajuizar uma ação anulatória, revisional, qualquer coisa do tipo. Bom, se depois vem uma execução fiscal porque o crédito não estava garantido, porque não tinha liminar, né, coisa do tipo, já não estava mais pendente na via administrativa, pode ter a execução e essa ação anulatória, né, ação de procedimento comum ordinário, vai ser redistribuída por conexão para a execução fiscal. E aí depois começam umas outras discussões. E agora, o que eu faço com o prazo para embargar? Eu embargo ou não? Né? E os advogados ficam nessa saia justa. Olha, se tem matéria própria para embargar, convém, né? Eu fico pensando, também não posso dar aconselhamento. Bom que se embargue, até porque a execução é um fato novo em relação àquela ação ordinária, que já está pendente. Olha, na execução talvez tenha alguma matéria nova com relação ao título, com relação ao juizamento, com relação Às vezes até a alguma nulidade, né, Thiago? isso, Que nulidade passou ali. processual. Exatamente. Agora, se não tem nada, aí não vai ajuizar. Isso eu oriento no curso daí, em âmbito doutrinário, porque vai dar dispendência, aí vai ser extinto os embargos. Né? Agora, se não tem ação ordinária, bom, vamos insistir nos embargos, que o risco de sucumbência é muito menor. No âmbito federal, o risco de sucumbência é virtualmente zero, né? Então é uma defesa Sim. grátis, porque tem um encargo legal, substitutivo dos honorários, então acaba As custas são mais baixas, né, também. então acaba sendo muito mais vantajoso insistir nos embargos de devedor caso não tenha ação ordinária pendente, que às vezes é uma estratégia e aí vai do estudo, realmente da preparação de cada um, do propósito daquela estratégia a ajuizar uma ação de pronto, né? Então mas tudo parte, concordo contigo, tudo parte do conhecimento. Mais vale conhecimento, mais vale, né, ter ciência disso do que um escritório bonito, né? O que a Com gente, certeza. eu propugno muito para o pessoal, olha, o que a gente precisa é gerar resultado. A gente precisa ter a possibilidade de gerar resultado. E, inclusive, os alunos falam o seguinte, olha, eu atendo as pessoas no escritório e digo, olha, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui talvez a gente consiga. E o cliente já fica mais seguro, olha, ele já sabe que isso aqui eu não posso, né? Não vou fazer lá no Tax Day, a Aline deu uns exemplos lá, né? Olha, isso aqui é um exemplo que não fazer, né? A Aline deu na palestra dela. Isso aqui não se faz. Então, o cliente fica mais seguro, assim, olha, esse cara tem segurança nas opções que ele está tentando manejar, né? Ele está oferecendo uma ou duas opções dentro do menu processual, dependendo do interesse, das possibilidades de cada um, adotar uma determinada estratégia, mas tudo, como disseste bem, é parte do conhecimento, né? Que é o fundamental para gerar resultados. É a E eu acho minha. legal você falar essa tratativa do cliente, porque muitos erros também podem ser cometidos, às vezes falta de alinhamento, né? Alinhar a expectativa, falar o prognóstico real, né? Que a gente é muito transparente com o prognóstico. A gente tem 3 prognósticos de perda, possível, provável e remoto. Apenas isso. Então a gente já alinha ali, olha, dentro da estratégia a gente tem essa aqui, vamos supor, ajuizar uma ação anulatória ou aguardar uma execução. Quais são os riscos de cada um? E mensurar isso e levar para o cliente também para que ele decida, né? Não precisa que nós batamos o martelo para tudo. O cliente pode Claro. decidir o que é melhor para ele. Então, por exemplo, um cliente de gestão de passivo, ele tem débito, ele sabe da existência desses débitos, ele só quer se proteger para amanhã ou depois ele não sofrer uma penhora, de repente, de faturamento e prejudicar toda a operação. Vai da gente demonstrar ali as possibilidades, entender também o perfil do cliente, né? Imagina que é um cliente que não pode ter débitos, então eu vou ter, ele negocia com o poder público, ele faz licitação, eu vou ter uma outra tratativa para esse cliente, então vai
de reconhecer ali o ambiente, entender a necessidade de cada um e se adequar para isso. E aí, Thiago, foi o que a gente falou, e depois disso não tem como o resultado não vir, porque não Claro. só de indicação, do boca a boca, mas imagina, esse cliente pegou o meu telefone no Diário Oficial, acho que ele era amigo do seu presidiário, no Pode caso ser. criminal ali, viu? Porque eu não sei, quando ele me ligou, eu juro que eu fiquei um tempo assim, ele, eu peguei seu telefone, doutor, eu fiquei, tá, mas queria entender, né, mas de onde, né, uma ligação do Mato Grosso do Sul, não, do Diário Oficial, eu fiquei, olha, bacana, nunca É. imaginei nessa prospecção, acho que eu vou investir mais no Diário, pagar um hétero para subir minhas decisões, né, Ranquear, né? Ranquear no diário. vou mudar meu nome e botar um ano ali na frente para ver se sobe, sei lá, tentar alguma Uhum. coisa assim, né? Mas esse caso foi bem inusitado, achei interessante, mas foi super gratificante que aí você vê mesmo o resultado do que você trabalhou ali, plantou, e aí você está realmente colhendo aquilo e de uma forma que você mal esperava. E aí, É, fora as possibilidades com os computadores também, né? Então é um mar claro. azul. Se a gente tem uma estratégia, se a gente tem um serviço a oferecer que a gente saiba prestar, isso com certeza a nossa advocacia pode ir muito além. É, a competência é que abre portas, né? Realmente. Vai gerando resultado e eu falava isso e eles agora amplificam essa minha fala, porque eu comecei com um processo, viraram 30 e agora já começa a ganhar mercado e ninguém quer fazer porque não domina ou quer guardar informação, não quer falar de não. O aluno trabalha de forma clara, né? Tem informação quente, tem posição segura para adotar sem achismo, né? Sem chute, dentro do que é correto. Então é legal. Eu gostei dessa avaliação do provável, como é que é? Remoto, É, provável, possível prognóstico de e. perda É, remoto, provável e possível, né? E isso a gente. E é de perda sempre, nunca de ganho. sim, sim, sim. Então, o cliente ele já entra ali sabendo as possibilidades que ele tem. E o interessante, né, até falando de propostas, né, quando o cliente chega já com uma execução fiscal, o interessante é as possibilidades que a gente tem também de mensurar o benefício econômico, o tempo que a gente vai investir naquele processo, né, a energia, time, todos os outros custos, né, que a gente vai precificar, mas dá para levar uma série de elementos em consideração e acho que principalmente o benefício econômico que o cliente vai oferir. A Aline está aqui. Legal. Aline, a gente já falou de você. É verdade, Aline. A gente lembrou a tua palestra lá na Tex Day. Ó, Aline, tô Thiago tá aqui com com um a. caderninho aí. Eu fiz umas anotações aqui. Esses dias a minha filha, pai, tu não tá usando esse teu caderninho e tal? Digo, não tava, né? Naquele dia não tava. Ela fez uma carta de amor, te amo e tal. A Ai, que primeira página. querida. Que Coisa querida. mais Logo, amada. logo Mas a hoje eu Luísa tô tá usando, Aline, aqui. ó, tá? Fazendo jus aqui ao mimo. Ai, que legal. Mas, mas, Juliana, já abusei do teu tempo, extrapolei aqui o horário. Eu sou um péssimo cumpridor dos horários e limites, Imagina, que mas, isso. Não, o papo tava mas super agradável, achei ótimo que a gente falou, que a gente alinhou, né? É legal para quem tá de isso, fora, às vezes não tem esse viés todo, não tem essa análise, não consegue pensar nessas outras possibilidades. E aqui a gente claro. entregou uma série de elementos. Acho que saindo dessa live aqui já dá para aplicar umas 5, 6 técnicas de prospecção, de novos serviços, né? Isso, assistir, vou deixar salvo aqui e te peço também se possa colocar lá no YouTube, vou deixar no meu canal, Com né? certeza, fica à Para vontade. Acho que que às vezes fica mais fácil para pesquisar, né? Também chegar quem para fica lá mais para pessoas, né? isso. Interessantíssimo. Isso, e aí é um ferramental para pesquisar. Mas olha, te agradeço imensamente para um bate-papo muito, muito gostoso. Eu acho que realmente o pessoal que está trabalhando assim, isolado, sozinho, pode se sentir solitário, né? Porque não tem um sócio e às vezes não precisa realmente. Ele consegue dar conta dessas demandas e a gente tem que saber que tem onde buscar, né? Tem uma mentora com experiência para buscar, né, essa assessoria, para, enfim. Fala um pouco para terminar aqui dessa tua mentoria, como é que. Fazer um jabá aqui, um momento jabá. Não, Thiago, mas eu também senti essa dificuldade de não ter sócio e quase foi impeditivo de eu não abrir o meu escritório lá atrás. Então, imagina, eu era de uma estrutura gigantesca, né, com um escritório com mais de 50 funcionários. Eu era um número ali, querendo ou não, eu era cumpridora de prazos, mas eu vi que não era para mim, que eu queria criar minha estratégia, queria ter minha filha também, então queria Claro. me planejar para ter liberdade de horários, né? Como a gente tinha aquele tradicionalismo, não existia essa liberdade de horários, muito menos geográfica. E foi Sim. ótimo, né? Graças a isso, hoje tive a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos. Estou aqui um ano, né? Experiências ótimas.
Mas eu vi que eu precisava criar a minha estratégia. Eu não queria mais ser estratégia de alguém, eu não queria mais fazer parte do jogo de alguém. Então, depois daquele momento, eu tinha um único cliente, e com esse único cliente eu sabia que se eu criasse uma estratégia correta, se eu me posicionasse de uma forma correta, eu conseguiria abrir meu escritório. Eu já estava trabalhando em home office, então eu sabia que o investimento poderia ser mais baixo, fiz minha reserva de caixa e montei meu escritório com estratégia. Então, em 3 meses eu já tinha superado o salário que eu tinha de associada e eu vi que realmente era Oh, possível. E aí eu comecei a me posicionar na internet para clientes finais, né? Não de forma de angariar cliente, nada disso, mas com informações. E aquilo acabou atraindo novos advogados que queriam saber o que eu fazia para ter clientes. Então, como você consegue advogar, como você consegue clientes? E eu vi que era uma oportunidade, comecei a falar para advogados. E quando eu vi, criei a mentoria e comecei a advogar, a ajudar outros profissionais que queriam montar escritório, que não sabiam como iniciar na advocacia, e foi dessa forma. Não passo conteúdo técnico, então eu indico maneiras de estudo. Vou indicar agora o seu curso, até quero saber mais sobre ele também, para aham. a gente falar mais sobre isso. Mas indico material técnico e ajuda a fazer toda essa estruturação para iniciar o escritório, né? Eu iniciei em sistema de home office, sigo assim até hoje, né? Não sei se um dia terei uma sede física, de repente no cenário de volta ao Brasil poderia ser uma possibilidade a se analisar, mas tem que realmente sentir ali e saber onde investir o nosso dinheiro, principalmente no início do escritório, para não ser a ruína, né? Claro, escolher bem, né? Decisões bem acertadas são importantíssimas. Então, o momento jabá, o meu curso, né, que eu sou professor, é o Técnicas Altamente Resolutivas. Eu dei esse nome carinhosamente, né? Porque realmente são técnicas. E a gente tu tem essa intimidade com a execução por ter trabalhado no escritório, e essa é uma unanimidade dentre os profissionais que acabam aprendendo apenas trabalhando, porque não tem realmente um meio de pesquisa, porque a literatura ensina aquelas coisas ou que são óbvias, né, e não Ou avançam, mas rebuscadas que não vai te levar ali para você entender, tá? isso. Eu tô com esse processo, o que que eu faço? Que Que eu legal. faço? Eu digo sempre, olha, tu tem 3 minutos. Chega lá um cliente, que nem acontece comigo, também chama uma execução enorme, eu tenho que olhar em 13 minutos e está prescrito ou não. Tem irregularidade aqui na estação ou não? Tem problema no redirecionamento ou não? Tem alguma nulidade processual ou não? Tem 13 minutos para. Eu insisto com o aluno isso porque ele fica capacitado com o ferramental que eu passo, são realmente técnicas, de olhar, olha, aqui está prescrito tudo de acordo com as regras do jogo. E porque eu também suei o sangue, como todos nós iniciados na execução, todos nós passamos por esse mesmo processo de aprendizado dramático, de ter que errar, estudar, buscar falar com outras pessoas, buscar, né, com outros colegas e aprender errando e pesquisando e recolhendo informações esparsas, porque nunca teve, né? Claro, tem literatura, mas a literatura não dá essa densidade, né, que nem me perguntam hoje. Eu estou abrindo caixinhas de perguntas todos os dias. E as perguntas mais variadas e coisas que nunca ninguém vai encontrar, né, num livro, num artigo, um tratado de processo, porque a gente da execução a gente está meio caminho, né? Entre o processo civil e o tributário. A gente não é nenhum nem outro, a gente está no meio do caminho. Então a gente não tem assim nenhuma identidade, né? E quiçá uma forma de estudar, de uma forma que realmente seja um treinamento que dê o cara de ferramental sério, assim. Então, a proposta do curso é fundamentalmente essa, de dar as técnicas adequadas que realmente resolvam os problemas dentro das regras do jogo, e tem muito a ganhar. E os feedbacks que eu recebo são maravilhosos, assim, da pessoa nunca ter conseguido ganhar e agora conseguiu resolver um processo, conseguiu lá reconhecimento da prescrição de 2.600.000 numa execução, outra de 5 milhões, e com sutilezas, porque a minha experiência é muito grande e de ter vivido praticamente tudo que é possível viver dentro da execução fiscal. Então eu passo as coisas de uma forma já muito direta ao ponto, né? Olha, não adianta ficar discutindo uma pessoa próxima está fazendo uma pós de tributário. Vamos estudar a anterioridade, a legalidade tributária. Não. A gente não precisa disso. A gente precisa agora saber, em 3 minutinhos, onde é que está o problema do processo. Né? Onde é que está? Sim, eu E o acho que isso eu vou muito usar? necessário. A Aline até falou É. aqui, quem me dera tivesse na minha época.
E a Aline É, também ensinou de forma brilhante. A gente estava falando sobre tributos indiretos. Estava lá no curso dela, vendo mais sobre isso. E ela ensinou de forma brilhante questões que eu não aprendi na pós-graduação, que eu investi ali mais de 35 mil reais. E foi o que você falou. é. Ali na pós, a gente está discutindo como que é vista a anterioridade nonagesimal, a aplicação. Vamos fazer essa discussão aqui. E realmente ter curso direcionado para o objetivo do profissional é muito importante. A gente não tem tempo a perder, né? Então não dá para você Não. ficar 2 anos numa pós-graduação, depois você buscar cliente, porque sempre vai parecer aquele ciclo interminável de não estar preparado, né? É, e o curso ele tem uma estrutura que ele tem uma ordem lógica, ele tem um passo a passo. Mas eu tô com uma dúvida lá no prazo para embargar, como é que eu vou contar o prazo para embargar numa determinada situação? Ele abre lá a módulo de defesa, olha lá a contagem do prazo para embargar, lá tem a explicação. Então ele não precisa ficar, né, por fazer toda uma pós-graduação para ter resposta. Ele faz isso tudo, né, dentro do curso de técnicas, mas ele pode ir lá buscar a resposta pontual, né, daquele problema, que tem sutilezas, tem algumas minúcias, que, né, tem inseguranças de muitas pessoas, e ali, olha, o seguro a fazer é isso aqui. Eu, particularmente, tenho essa opinião, mas eu ensino o que é o STJ, o que é o consolidado, né? Eu vou assim, o STJ. Quando não tem no STJ, tribunais federais. Quando não tem tribunais federais, o que os juízes de primeira instância decidem? E depois tem a minha opinião, que é para, isso aqui não tem resolução. Eu acredito que isso é assim, mas o que isso não importa. O que importa é o pensamento, quando existente, né, dos tribunais, para ter uma orientação segura, assim, realmente. Então, a proposta do curso realmente é encurtar caminho entre, né, o resultado necessário e a informação que se precisa, né, para gerar esse resultado. É um aproximador, assim. Que legal. Então, E eu gosto tô bem até feliz. de pensar sempre, e eu falo isso para os mentorados, sobre analisar os investimentos, né? Quanto vale a sua hora? Imagina que o profissional vai precisar ficar 5 horas ali pesquisando uma demanda como essa, que no seu curso ele vai lá em 2 minutos e consegue a resposta, né? Então, olha quanto ele economizou. Ele tem mais 4 horas para prospectar novos clientes e tem a resolução ali de uma forma Isso. muito segura. Eu acho incrível esse mundo realmente que traz possibilidades para novos profissionais, pessoas que nem sempre tiveram oportunidade de trabalhar em grandes escritórios. Eu demorei 10 anos para aprender o que eu sei hoje. Imagina quanto eu poderia ter encurtado. Se eu soubesse o que eu sei hoje, com certeza eu teria aberto escritório há pelo menos 5 anos atrás. E o que eu estou ofertando no curso é justamente, eu falo que na verdade não é nem conhecimento, é praticamente uma profissão nova, porque a gestão da execução fiscal, a gestão do passivo, a gestão inteligente realmente, é uma especialização nova, é uma profissão nova. Tem o tributarista e tem o cara especializado, né, nessa Em matéria aí. execuções fiscais, que legal. E o tributarista nunca vai deixar de trabalhar com execução fiscal. Se o tributarista não trabalha com execução fiscal, ele só trabalha no consultivo, né? Na parte administrativa, né? Na orientação. Agora, o cara que está no contencioso não tem como escapar da execução. Não tem, porque é onde tudo acaba. Né? Então, o cara da execução, ele pode ter, se ele quiser, ele pode acessar outros mercados, se ele assim entender interessante, que for do agrado dele, né? Absorver outras demandas, ou ele tem um escritório em vias de expansão, ele pode ter um braço para atender uma outra necessidade do empresariado, né? Mas a execução não esgota, né? Ela naturalmente vai puxar novos trabalhos dentro da própria especialidade ou também com outras especialidades que eventualmente ele pode querer fazer ou desenvolver no escritório, com uma espécie de uma empresa, né? Mas a execução ela tem esse poder de multiplicação realmente, porque ela não acaba e uma coisa traz a outra, então é É uma uma caixa profissão nova. Pandora, né? Quando mexeu em uma ali, É, você dá uma olhada, já faz o acompanhamento no Tribunal de Justiça, faz o acompanhamento, coloca esse cliente no push, né? Tem uma ferramenta para isso que vai vir mais, né? exatamente. Vai vir mais. E aí, ofertar uma solução, né, é o grande barato da coisa. Poder ofertar uma solução que o empresário nunca pensou. E os alunos falam, olha, o sujeito ele dava pulos de alegria, porque ele nunca imaginou que ele conseguiria se desvencilhar daquele nó. E aí, olha, e aí o ensino, na verdade, como eu falei no Tex Day, isso aqui é uma jurisprudência tradicional, que às vezes não é conhecida, ou porque o juiz daquela vara é uma vara com todas as competências no interior, ou, né, ou Vara não única tem. tem muito disso, né, Tem Thiago? Eu vejo muito bastante. disso.
Tem muito disso, o cara tá na família, no trânsito, no crime, com todos aqueles problemas para resolver, ele vai Uma tocando especialidade aquilo, dele, sim. e aí a gente mostra, olha, isso aqui é um consolidado, já é do tempo do TFR, isso que você decide assim, né? O posicionamento da fazenda é assado e se resolve dessa maneira, de uma forma cogente, não tem como escapar. Bom, sai a sentença exatamente dentro das regras do jogo. Então é manejar essas informações que estão sistematizadas, né, no curso de técnicas. Essa é a proposta de trabalho lá. Que legal, Mas, Thiago. mas Juliana, agora sim extrapolamos de vez. Vamos fazer um print da tela aqui para ficar de Ah, com recordação. certeza. Isso. Foi? Agora sim. Apertei o botão de baixo, era para ser o de cima. Te marcar, o pessoal que está por aí também pode printar a tela, nos marcar, né, nos stories aí que a gente reposta, né, Juliana? Sim, sim, vai ser um prazer. Thiago, muito obrigado por essa E eu que te conversa. Foi muito agradeço. agradável essa viagem até você. Agora, né, entre as Américas, né? Entre as Muito Américas. legal. E olha só, parece que a gente está do lado mesmo, né? Então é muito bacana isso. Sim. Então, eu te agradeço mais uma vez imensamente, né, a tua participação, que enriqueceu bastante a nossa turma aqui da Execução Fiscal em Curso. Fica o convite para acompanhar sempre o teu perfil, né, com as tuas dicas de uma experiência profissional diferente que seguramente vai enriquecer os nossos amigos por aqui. E, Juliana, fico à disposição, né? Se quiser um bate-papo lá para os seus mentorados também, estou aí à Com disposição. certeza, vamos pensar em alguma solução para ele sim. Acho que vai ser muito viável. Nem todo mundo sabe desse mundo de execuções fiscais, das possibilidades. Tem gente que tem medo também. Então, vamos Isso. conversar sim, pensar em soluções em conjunto. Isso aí, não precisa ter medo, a gente tem a solução para tudo. Sim, sim. Obrigada, Thiago, mais uma Obrigado, vez. pessoal, por todo Obrigada, mundo que pessoal. acompanhou. Até uma próxima. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.